Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez falando da luz, da sabedoria da Kabbalah, essa ciência milenar. Hoje vamos falar sobre o terceiro princípio da Kabbalah. Já falei de 12. Se vocês quiserem ver os outros vídeos, vai lá no canal A Luz da Kabbalah no YouTube e assiste, comenta e manda sugestão para que a gente possa fazer algum tipo de live ou mais vídeos, tá certo? Então, eu falei do segundo princípio e lá eu abordei sobre a diferença entre o âmbito do mundo de 1% e o âmbito do mundo de 99%. Esse nível, o terceiro princípio, vai falar sobre o que realmente o ser humano precisa, certo? E para entender um pouco sobre isso, vamos falar também do que o ser humano deseja, né? Deseja. É o que realmente ele precisa e o que realmente ele deseja. Quando formos perguntar a alguém, do que ele precisa, ele vai fazer uma lista e vai falar sobre saúde, sobre segurança, sobre amor, sobre vários tipos de coisa que a sociedade estabeleceu como padrão de vida boa, de segurança, de bem-estar, de controle, de sabedoria, felicidade. Isso é o que o ser humano deseja, né? E esses desejos fazem parte de nossas vidas, de uma procura, de uma necessidade. Quem não quer plenitude pessoal? Quem não quer paz de espírito? Quem não quer alívio do medo, da ansiedade? Que todo dia somos postos à prova? Segurança financeira, satisfação, amor, liberdade, controle, sabedoria, felicidade e saúde. Todo mundo precisa, tem desejo de ter isso. Será que isso preenche o nosso verdadeiro vazio de alma, vazio de espírito? Será que isso vai trazer para nós paz? Vai trazer para a gente segurança de verdade? Será que isso vai trazer para a gente um contentamento com tudo que temos? Será que isso realmente preenche o nosso vazio pré-existente? A nossa busca pelo existencialismo, a nossa briga diária do ter e não ter, ser e não ser, será que essas coisas que eu citei aqui verdadeiramente vai nos preencher? O que é que nos preenche? A Kabbalah vai responder e vai fazer uma afirmação surpreendente. Ela fala que tudo que o ser humano realmente precisa ou deseja na vida é de luz espiritual. E essa luz espiritual vem de umas simples coisas que a Kabbalah vai falar para nós em todos os livros, nas suas obras grandes como Zohar, como o Sefer Yetzirah, como o próprio Sefer Habahri, é que a gente precisa transformar um grande desejo de receber para si e transformar no desejo de receber para compartilhar. Esse é o grande mal que enfrentamos na sociedade atual. Quem tem medo de perder, tem medo do amanhã. Quem não tem, está sempre procurando ter, está sempre procurando uma luta, está sempre procurando algo para se sustentar, para se equilibrar como segurança. Ou seja, são dois lados totalmente diferentes. Quem tem, não compartilha, porque tem medo de faltar. E aquele que tem, ele vai procurar batalhar, brigar, ter, para tentar ter uma segurança. E nessa segurança, ele vai se tornar, ou o desejo egoísta vai fazer com que ele não compartilhe, e isso se torne para ele não luz, mas sombra. É um dualismo muito grande. Dentro
da sabedoria da Kabbalah, existe um livro chamado Cabala para Estudante, muito interessante, muito grande, de quase 800 páginas, e ele faz a seguinte pergunta. Ele vai usar um versículo que diz assim: vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Não devemos só amar o Criador, não devemos só buscar o Criador, ou honrar o Criador, ou doar para o Criador, mas devemos odiar o mal. Agora, que mal é esse? Devemos odiar o mal da esquerda, o mal da direita, o mal do fascismo, o mal do nazismo, de qualquer fonte ideológica que seja, ou filosófica, devemos odiar? Não, não é isso que a Kabbalah pede que você odeie. Estamos hoje, né, esse mês a gente comemora, o pessoal comemora, ou o pessoal está muito lembrando, né, não comemora, mas lembrando, né, do Holocausto, né, da atrocidade que foi feita na Segunda Guerra Mundial pelo movimento nazista, né, encabeçado por Adolf Hitler. E foi muita maldade que até hoje assusta. Então, é esse mal que devemos odiar? Ainda não. O mal que devemos odiar em questão seria esse. Eu vou ler aqui o texto. Então, lendo o texto, relendo o texto, como eu falei, que mal é esse que devemos combater e que devemos odiar? Então, vamos ler o texto que falei, para ficar claro como é que a gente consegue ter uma adesão com o Eterno, ok? Vamos lá. Repetir o texto. O versículo fala assim: vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele preserva as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Ele interpreta que não é suficiente amar o Criador e requerer ser premiado com adesão a Ele, com a junção, com o retorno ao Eterno. Também é preciso odiar o mal. Vamos lá. A questão de odiar o mal é expressa por odiar o mal, chamado o desejo de receber. É possível ver que não há artifício para livrar-se do mal e, ao mesmo tempo, não se quer aceitar a situação. E a pessoa sente as percas que o mal lhes causa. E também ver a verdade, que não é possível anular o mal por si mesmo, pois trata-se de uma força natural vinda do Criador, que imprimiu o desejo de receber no homem. Parece algo muito simples explicar o mal, mas o mal vem de um simples desejo de receber e não compartilhar. Mas esse desejo foi imprimido, foi colocado no ser humano. Então a missão do homem aqui é essa, de lutar contra esse mal, contra esse desejo, até que um dia a gente transforme esse desejo egoísta de receber para compartilhar. Vou ver se eu leio aqui mais um texto para ficar mais claro um pouco. Nesse estado, o versículo nos diz que é possível fazer, ou seja, odiar o mal. E desse modo o Criador o preservará desse mal. Como está escrito, ele preserva as almas dos seus santos. O que é preservar? Ele livra das mãos dos ímpios. Nesse estado, a pessoa já é bem-sucedida, pois ela tem algum contato com o Criador, mesmo que seja o mais tênue conexão. A mais tênue conexão, ou seja, uma simples conexão. Mas tem. Quando você começa a trabalhar, ou seja, entender o processo do mal, ele começa nesse simples desejo de não compartilhar, até chegar a uma destruição tremenda do próximo,
como eu citei sobre a questão desse mês, o povo judeu está lembrando, né? Tem mensagens, tem vídeos, saiu um documentário no Amazon, e eu até assisti um dos comentários, aliás, um dos episódios, assisti o terceiro, assisti o primeiro, de uma mulher na Polônia, uma jovem de 9 anos, ela fugiu, né, da cidade para o mato, e aí passou vários dias, uma criança de 9 e 8 anos, sustentando uma família de quase 9 pessoas, a mãe e mais 4 irmãozinhos, e mais um casal e mais outras pessoas com ela. Ela saía, cavava um buraco no chão, e aí tinha que buscar alimento nas vizinhanças, nas cidades, nas casas, e voltar para alimentar. E um dia ela chegou, depois de arrecadar alimento com uma polonesa, ela voltou para o seu esconderijo e chegou lá, os guardas estavam atirando, né, em toda a família, e ela desmaiou, ela fez algum barulho e caiu, desmaiou, e aí quando tornou, ela voltou lá, estavam todos mortos. Então, um mal como esse que essa criança passou, através do Holocausto, do nazismo, esse mal começou, vamos dizer assim, com as simples necessidades, ou seja, com um simples entendimento de não compartilhar, de não entender que o outro é o próximo, que o outro é uma extensão de mim. Então, por mais que esse mal seja o mal horrendo, o maior que marcou a história, marcou, está marcando e vai marcar, vão se lembrar pro resto da vida. Tem pessoas que ainda sofrem, né, com traumas deixados pelo Holocausto, dos campos de concentração de Auschwitz, e outros, Treblinka, Dachau. Esses são os maiores, mas que ainda hoje acontece, que ainda hoje sofre com isso. Começou com simples desejo de não compartilhar a luz, de não compartilhar uma ideia, de não compartilhar aquilo que o Eterno nos deu, que é compartilhar luz. Então, esse terceiro princípio, vamos dizer assim, da busca pela luz do Criador, né, a necessidade, ela parte de uma consciência simples, de buscar a luz, de refinar a nossa vida e compartilhar aquilo que temos de bom. Não está ligado só à posse, a dinheiro, a ajuda financeira, mas há uma simples aceitação do que o outro é, da fé do outro, do ponto ideológico do outro, no que o outro está querendo fazer, o que seja. Essa simples ação de você aceitar o outro como ele é, já evita muito mal, evita catástrofe, evita uma coisa horrenda, como foi a questão da ideologia nazista, que aí tem vários pontos a ser estudado, a doença psicológica, né, a não aceitação de si, a sombra projetada, mas é isso. Esse terceiro princípio da luz da Kabbalah fala principalmente dessa questão de buscar a luz e compartilhar e lutar contra esse mal que temos, que é o desejo de receber para si mesmo. Que todos possam ter a paz, possam meditar nesse mês, estudar a Torá, estudar a Kabbalah, e sempre com o intuito de compartilhar a luz do Criador. Que todos tenham paz, shalom, e compartilhem, curtam nas redes sociais, e que a luz do Eterno Criador possa estar em nossos lares, em nossas ações, em nossas famílias, em nosso país, e de certa forma que todos possam ativar a centelha divina que temos, todos, sem exceção. Todos nós temos a luz, temos um coração cheio de luz para despertar e lutar contra o mal, mas o mal interno, de não compartilhar. Ok? Até mais e até a próxima.